E aí galera, Lucas Dias aqui na área e hoje eu estou trazendo um tier list de Jujutsu Kaisen. Eu vou ranquear aqui todos os personagens que eu achei dessa lista de Jujutsu Kaisen. Não são todos os personagens da obra, mas tem vários personagens aqui interessantes, então vamos nessa! Bom galera, antes de começar eu quero pedir para vocês se inscreverem nesse canal, porque isso me ajuda e me ajuda demais. Mas vamos lá, e vamos começar, é lógico, com o Satoru Gojo. Vamos colocar ele no ranking de deuses, porque não tem até agora mais ninguém forte do que ele, não tem ninguém mais forte do que ele. E logicamente vamos colocar aqui o Sukuna ao lado dele, porque os dois são disparados mais fortes que apareceram até agora. A gente não sabe qual dos dois é o mais forte, mas vamos deixar os dois aqui no ranking dos deuses. Tem um segundo Sukuna aqui que eu vou deixar, eu não sei o que é isso, mas eu vou deixar o Sukuna aqui também do lado. Abaixo dele eu vou colocar os de ranking especial. Eu não sei ainda o poder da Yuki, então eu não vou colocar o ranking entre os dois aqui, qual que é mais forte dos dois. Mas com certeza esses dois não são mais fortes do que o Gojo e o Sukuna. Então eles estão no nível abaixo se comparado ao nosso querido Satoru Gojo. Seguindo pro lado dos vilões, nós temos o Kenjaku. Se você ainda não sabia desse nome, esse é o verdadeiro nome desse personagem, é o Kenjaku. E na minha opinião, provavelmente ele é mais forte do que esses outros dois. Afinal, ele só perdeu pro Yuta porque ele diminuiu o seu poder, o Geto no caso. E ainda por cima o Kenjaku tem outras técnicas de barreira, o que deixa ele ainda mais poderoso. E além disso, ele também sabe algumas coisas que nem mesmo o Geto sabia sobre os poderes dele, como por exemplo a absorção utilizando o Uzumaki. Se ele tiver agora as habilidades do Mahito, então com certeza ele é mais forte do que esses dois aí. Abaixo desses xamãs de classe especial vem a primeira maldição, o Jogo. O Jogo está tecnicamente empatado com a Hanami, mas só que a Hanami cometeu um vacilo com a luta contra o Satoru Gojo. Ela teve um vacilo de estratégia. O Jogo, apesar de ser estourado, demonstrou um conhecimento estratégico maior que a Hanami. Não é à toa que ele não morreu por Satoru Gojo, enquanto a Hanami sim foi eliminada. Mas disparado, essas duas maldições são as mais fortes que apareceram naturalmente. Elas têm força e agilidade muito acima do que as das outras duas maldições, como Dagon e Mahito. Além de técnicas super poderosas, a gente ainda nem viu a expansão de domínio da Hanami, mas com certeza era algo absurdo. Depois desses dois nós vemos o Mahito. O Mahito não era tão forte quanto esses dois em questão de força bruta e agilidade, mas ele tinha uma técnica absurda. Muito provavelmente com o tempo ele ia passar o Jogo e a Hanami, porque ele ainda era uma criança, mas no momento em que o Mahito foi morto, ele não tinha demonstrado ainda força e agilidade que o Jogo demonstrou, por exemplo. Por isso que ele está num nível inferior se comparado ao Jogo. Depois dele nós temos o Dagon, que tem uma expansão de domínio, mas que não é assim uma expansão tão super poderosa se comparado ao do Jogo e ao do Mahito. Por isso que ele está um nível inferior se comparado a esses três. E abaixo deles aqui eu vou botar o Muta. Sim, o Muta eu sei que não é um nível especial, mas ele alcançou esse nível especial usando seu Megazord. Com a sua força máxima ele alcançou sim o status de Xamã especial, então ele merece estar nessa lista aqui, mas com certeza ele não é mais forte do que nenhum desses de classe especial que eu estou apresentando aqui. Tanto é que ele perdeu no mano a mano para o Mahito. E galera, eu esqueci do Toji aqui, com certeza o Toji faz parte dessa lista, eu vou botá-lo aqui. A gente não sabe qual que é o nível de poder desses dois, mas eu acredito que ele não seja mais forte do que o Yuta e a Yuki atualmente. Talvez seja, mas a gente não viu nem o poder da Yuta nem da Yuki em ação, então eu vou dar um crédito a esses xamãs de classe especial. Você também pode questionar se o Toji é mais forte do que o Kenjaku no corpo do Geto, porque ele derrotou o Geto com extrema facilidade. E eu não acho que isso seja o caso, porque naquela época o Geto era muito mais fraco do que o que a gente viu nos dias de hoje, e ainda por cima o Kenjaku está ainda mais poderoso. Então eu acredito que o Toji não seria mais capaz de derrotar o Kenjaku no corpo do Geto, por isso que eu estou colocando aqui ele um nível abaixo desse vilão. E é claro, a gente tem algumas situações aqui que o Toji não conseguiria lidar por não ter energia amaldiçoada, como por exemplo se ele lutasse contra o Mahito.
o Mahito tem uma expansão de domínio que é entrou, morreu. E o Toji, que não tem uma energia amaldiçoada, então ele provavelmente não tem o domínio simples e não consegue se proteger dessa técnica. Logo, é muito provável que ele não consiga resistir caso o Mahito utilize a sua expansão de domínio, mas pelo fato do Toji ser muito mais forte e ter uma agilidade muito maior do que o Mahito, eu estou deixando ele aqui num ranking superior. E agora a gente vai para o próximo grau, o grau nível 1. Eu ia botar aqui o grau nível 1 especial, mas eu deixei tudo no mesmo ranking. E vamos começar com o Naobito. Ele praticamente conseguiu derrotar o Dagon sozinho. Ele só não conseguiu esse feito por causa da expansão de domínio do Dagon. Caso o Dagon tivesse uma expansão de domínio utilizada com as mãos de forma natural, muito provavelmente o Naobito ia sim conseguir derrotar esse personagem. Por isso eu estou deixando ele aqui como o xamã mais poderoso dessa classe. Em seguida eu vou colocar aqui a Mei Mei. Sim, porque ela conseguiu resistir ao Kenjaku. Ela perdeu essa luta, nós temos certeza disso, mas ela conseguiu sair viva dessa luta. E além disso, também conseguiu derrotar uma maldição de nível especial, a maldição da varíola. Então eu acredito sim que ela é uma xamã de nível 1 muito poderosa. Logo em seguida eu vou colocar o Chozo, principalmente pela sua demonstração de poder ao derrotar o Naoya, que é um xamã de nível grau 1 especial, ou seja, é um personagem extremamente poderoso. Tá certo que ele só conseguiu fazer isso porque o Naoya deu uma subestimada, mas ainda assim isso não tira o mérito do Chozo, e também ele possui uma técnica extremamente versátil e que a gente ainda muito provavelmente não viu toda a capacidade dessa técnica. Por isso ele é sim um xamã extremamente poderoso e merece estar nessa colocação dessa lista. Logo em seguida eu coloco o Naoya. O Naoya poderia até mesmo estar logo atrás do seu pai, mas ele é arrogante e isso pode custar caro numa batalha, como por exemplo na batalha que ele teve contra o Choso. Ele subestimou o Choso, ele poderia sim ter derrotado o Choso em alguma situação, mas por causa do seu temperamento eu acho que isso deixa ele num ranking inferior ao desses dois outros xamãs. Porém, é claro, sua técnica é superior à da Mei Mei e muito provavelmente se ele se acalmar e pensar em batalha, muito provavelmente se ele se acalmar e conseguir formular estratégias em batalha, ele vai sim ser superior do que a Mei Mei. Logo em seguida eu coloco aqui o Todo. O Todo ele não tem uma técnica tão absurda, mas é uma técnica interessante e que vai dar muito trabalho ao seu oponente. Ele conseguiu lidar com a Hanami por um bom tempo e também com o Mahito. Graças a ele que o Itadori conseguiu ganhar do Mahito. Se não fosse pelo Todo, essa luta terminaria com certeza na derrota do Itadori. Por isso que ele está aqui numa grande posição. E bom, agora eu vou botar dois personagens que a gente ainda não sabe o nível de poder deles. Só vou botar para não ficar muito feio e não colocar eles na lista, que é o Yaga e esse espadachim aqui que eu até mesmo esqueci o nome. A gente não sabe o nível de poder deles, eles podem ser mais fortes do que outros personagens aqui dessa lista, mas como a gente ainda não tem noção disso, eu vou deixar aqui na lista jogado mesmo, porque a gente sabe também que esses xamãs são xamãs de grau nível 1, então ele teria que estar nessa coluna de qualquer forma. Em seguida eu coloco o Megumi. Sim, o Megumi com a sua expansão ele consegue subir um nível de poder, na minha opinião. Mesmo com ela incompleta, o Megumi aumentou e muito a sua qualidade na luta no mano a mano e ainda por cima possui uma técnica muito poderosa, que é a técnica das 10 sombras. Além dele conseguir invocar Shikigamis muito úteis em batalha, ele ainda tem uma expansão de domínio que mesmo incompleta é muito poderosa e fez ele com certeza derrotar uma maldição de nível especial, e por isso que ele está aqui no ranking de grau 1. Bom, logo em seguida eu vou colocar o Itadori. Sim, o Itadori que hoje em dia é um dos melhores combatentes corpo a corpo. E eu acho que ele até mesmo já merece há muito tempo estar no grau nível 1. Ele realmente não tem nenhuma técnica ou habilidade inata, mas em questão de combate corpo a corpo, ele com certeza é um gênio e merece estar no grau nível 1. E acho até mesmo que ele já ultrapassou o Nanami. O Nanami que não tem uma técnica também muito boa, mas é um xamã muito interessante que tem os seus status bem elevados. Tá certo que na hora extra ele se torna ainda mais poderoso, mas como a gente deu para perceber, a hora extra dura muito pouco tempo. Ele fica muito mais forte, mas por um intervalo muito pequeno, então não é uma técnica assim tão surpreendente. E apesar de eu adorar esse personagem, ele não é um personagem assim tão poderoso e por isso está mais abaixo no nosso
ranking. Um pouco mais abaixo dele eu vou colocar o Inumaki, que tem uma técnica interessante, que é essa técnica onde ele consegue fazer falas amaldiçoadas, mas que é facilmente inibida se você sabe como. É só você proteger o seu ouvido e o seu cérebro com energia amaldiçoada. Porém, ainda assim, além dessa técnica, o Inumaki tem um porte físico interessante e provavelmente consegue batalhar corpo a corpo também. Mas, na minha opinião, ele não consegue ganhar de nenhum outro xamã que está à frente dele. E vamos agora começar com o grau nível 2. E esse personagem aqui é um personagem que apareceu pouco, mas que tem uma habilidade interessante, desde que você não a conheça. No momento que você entende como funciona a técnica dele, ele se torna um personagem relativamente fácil de lidar. Mas é difícil sim descobrir como funciona a técnica desse personagem. Mas, na minha opinião, a Maki está sim à frente dele, porque provavelmente ela conseguiria imobilizar esse personagem, já que ela tem um combate corpo a corpo excelente, muito superior do que esse figurante aí, que só fez uma aparição por enquanto no anime. Já o Noritoshi Kamo do bem, eu acho que está logo atrás desses dois personagens, porque ele demonstrou um combate corpo a corpo ok, mas nenhuma técnica assim, mas nenhuma habilidade tão poderosa assim utilizando sua técnica do sangue. É claro que ele não se compara ao Choso, nem em potência, nem em variedade de técnicas quanto o Choso utilizou, então ele tem muito o que aprender. Na minha opinião, ele está inferior a todos esses outros personagens que eu apresentei aqui. Acho até mesmo que ele não conseguiria lidar com o Panda. O Panda que com certeza não demonstrou todas as suas habilidades, já que ainda não apareceu uma de suas almas. É um personagem muito interessante porque praticamente você tem que matá-lo 3 vezes para ganhar do Panda. Então acho que até mesmo ele está num ranking superior a desse personagem. Acho que é muito difícil de lidar com o Panda tem um poder realmente muito interessante. Mas vamos continuar com o ranking aqui. Eu vou colocar a Nobara abaixo de todos esses. Ela tem um poder muito interessante e uma insanidade em batalha que é sim muito boa e que ajuda ela a formular estratégias muito boas. Mas se comparado a esses outros personagens, eu acho que lhe falta poder de fogo e por isso que ela está abaixo, por exemplo, do Noritoshi Kamo, que tem uma habilidade mais potente do que a da Nobara. Logo em seguida eu vou colocar o nosso diretor aqui, que apresentou uma habilidade de som que não me pareceu ser grande coisa. A gente realmente não viu ele muito em ação, mas pelo pouco que a gente viu, eu acredito que ele não seja lá muito forte não. Por isso que eu coloco ele nesse ranking aqui. E vou dizer o mesmo da Utahime. A gente também não viu ela em ação, então não posso dizer se ela, por exemplo, mais forte do que a Nobara, mas pelo que parece ela não é um personagem muito forte, por isso que eu vou deixar ela nesse grau nível 2. E agora vamos para a nossa última coluna, começando com a Mai. Sim, ela é um personagem que não apresentou muita coisa, ela não tem um poder interessante, ela só consegue fazer uma bala, mas aparentemente ela tem uma boa mira. Para mim ela é muito mais útil, por exemplo, do que a bruxinha chata. Essa bruxinha chata, ela despeja uma rajada de vento que aparentemente não serve para muita coisa. Até então todos os personagens conseguiram resistir a essa rajada de vento, mas a sua grande habilidade, na minha opinião, é saber voar. E isso sim é bastante útil. E só por isso, só pelo fato dela saber voar, que ela está no frente da nossa querida Miwa. Ah, eu gosto muito da Miwa, mas ela é muito fraquinha. Tá certo que ela tem mais potencial do que a Momo e que a Mai, por ter um domínio simples. Mas pelo que ela demonstrou, ela não tem assim tanta habilidade no combate corpo a corpo ainda, sendo que ela não fez absolutamente nada de valor até agora, levando um couro da Maki, por exemplo, por isso que ela está aqui como o nosso ranking mais baixo dessa lista. E por isso é só, galera, eu espero que tenham gostado dessa lista, e se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no meu canal, porque toda semana eu vou postar vídeo de Jujutsu Kaisen, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo!